e as orientações que o Senhor tem para me dar, para apontar as direções e dizer: é por aqui. Se eu não estiver disposto a fazer isso, eu vou ir por qualquer caminho, e se eu vou por qualquer caminho, eu estarei vulnerável a qualquer coisa que possa acontecer comigo. Então, eu preciso estar disposto a ouvir. Não, mas eu estou ouvindo, não. Ouvir aquilo que o Espírito tem para me dizer. Então, como que nós vamos pregar? Como que nós vamos anunciar o reino se os nossos ouvidos estiverem tampados? Né? Até mesmo dentro de momentos cruciais, um piloto, quando ele está dirigindo, na Fórmula 1, ele tem um ponto no ouvido. Tem ou não tem? Tem. Para que ele tem aquele ponto no ouvido? Porque tem alguém que tem uma visão panorâmica e tem uma outra, e principalmente agora com a tecnologia, tem uma outra visão de toda a pista. E se de repente acontece algum acidente no percurso, na frente dele, onde ele não enxerga ainda, ele recebe a orientação: cuidado, porque aconteceu tal situação. Vai começar a chover, passa no pit stop para você pegar outros, ou trocar de pneus próprios para o dia de chuva. E assim vai. Então eu preciso estar disposto a ouvir. E nos tempos atuais, muitas pessoas têm muito a dizer. Muitas pessoas têm muito a falar, mas pouco a ouvir. Estão dispostos a falar e tem muito conteúdo para dizer, e essa é uma geração onde as pessoas têm muito a se falar, muito a dizer, tem muito conteúdo, tem muito conhecimento para compartilhar, mas pouca disposição para ouvir. Os diálogos são os piores que se possa dizer, porque as pessoas querem falar, mas não querem ouvir. E a palavra diz que em Tiago: seja prontamente pronto para ouvir, e tardio no falar. Porque quando eu vou no ímpeto, eu vou falar alguma coisa sem disposição e no ímpeto às vezes da carne, e sem ouvir, o que vai acontecer? O que pode acontecer? O que pode acontecer, Ana Paula? Desastre. Uma pessoa que tem muito a dizer e não está disponível para ouvir, e que sempre quer falar pelos cotovelos e não leva desaforo para casa, e quer falar e quer dizer, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa é um desastre ambulante, porque as palavras têm poder. O próprio Tiago também fala que a língua é como fogo, que pode botar com uma única fagulha e incendiar uma floresta inteira. Então, cuidado, porque nós precisamos estar prontos para ouvir. E não só ouvir, mas os nossos ouvidos precisam estar prontos para aquilo que o Espírito Santo quer nos dizer, aquilo que o Espírito Santo quer anunciar nos nossos ouvidos, aquilo que o Espírito Santo quer nos falar nesses dias. Às vezes nós, até mesmo no nosso trabalho, nas coisas cotidianas que nós já estamos acostumados a ouvir, nós já saímos atropelando tudo, e muitas vezes o Espírito Santo quer nos falar, tem orientações novas para nos dizer, atualizações de software para falar: não é desse jeito, hoje eu tenho uma orientação nova, hoje eu tenho uma nova direção para te dar. Então, cuidado, porque
Porque nos tempos atuais as pessoas não querem ouvir nada. Aliás, quem não está pronto para ouvir e nem quer ouvir, nem tem disposição para ouvir, sabe o que acontece? Significa que a pessoa já sabe tudo, já tem o sabe tudo. Conhece o sabe tudo? O sabe chama. Uma das coisas que eu mais ouço em aconselhamento é: não, pastor, mas eu já sei. Eu sei, você está passando uma orientação, eu sei. Então, vamos orar aqui, cada um embora, você já sabe. Os nossos ouvidos não podem estar fechados. Os ouvidos daquele homem estavam fechados. Os ouvidos daquele homem estavam fechados. Diga assim: eu só falo. Diga assim: eu só falo. Diga assim: eu só digo. Eu só anuncio. Eu só falo aquilo que eu ouço do Espírito. João 8:25. Abra lá, João 8:25, para a gente encerrar. João 8:25. Achou? João 8:25. Achou? Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe: Jesus, que desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, e de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo a quem? Ao mundo. De modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Então, o que você ouve do alto, você anuncia. Aquilo que você não ouve do alto, você não fala. Aquilo que o Espírito e o Senhor não diz, você não tem que ter boca para dizer. Aquilo que o Espírito Santo não disser para você dizer, falar nesse altar, você não tem que ter boca para dizer nada. Ah, mas fulano tem que justificar, eu tenho que ir, porque eu não posso deixar barato. Deixa que o Espírito Santo fale em nome de Jesus. E muitas vezes ele nem vai usar a tua boca para dizer nada, ele vai falar no particular com a pessoa, com cada um, porque ele é Deus. Então, Jesus dizia aquilo que ele ouvia do Pai. Logo, eu digo aquilo que eu ouço do meu Pai. Eu ouço aquilo que o Espírito Santo revela, aquilo que ele dá direção, porque é desse jeito que dá certo. A primeira coisa que acontece, Jesus pega aquele cego, aquele mudo e aquele surdo e tira ele da multidão. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não consegue ouvir as coisas e ouvir a voz do Espírito, porque a gente está na multidão, cheio de outras vozes, e a gente não consegue distinguir qual é a minha voz, qual é a voz que está no meu pensamento, qual é a voz do inimigo, qual é a voz do Espírito, qual é a voz da pessoa que está do meu lado, qual é a minha voz interior, e não consigo distinguir nada. Então eu preciso muitas vezes, é por isso que Jesus se retirava no secreto, se retirava da multidão, ia para o Monte das Oliveiras para orar e para buscar o Pai sozinho. E é assim que muitas vezes eu e você precisamos fazer. Não é ir para a multidão para, eu estou me sentindo sozinho, eu preciso de estar com as pessoas. Não, você precisa se retirar do seu secreto, você precisa se retirar e buscar a presença do Espírito, para que você possa ouvir claramente aquilo que Ele tem para te dizer. A segunda coisa, Jesus pega ele, põe os dedos nos ouvidos
põe os dedos nos ouvidos dele e pega algo. Em algumas traduções fala que ele cuspiu na língua, na boca dele. Ah, não, assim eu não quero ser curado, não. Então vai embora surdo e vai embora gago. Então, pastor, vai embora. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Às vezes a gente quer que Deus faça do meu jeito. Não, tem que ser do meu jeito. Não tem que ser do seu jeito. Deus vai fazer do jeito dele. Por mais absurdo que seja aos meus olhos, é assim que Deus vai fazer. E ele disse: Efatá, abre-te. E nesta noite eu te digo, Deus não vai fazer do seu jeito, nem do meu jeito, nem do jeito que as pessoas estão dentro do padrão da sociedade, nem dentro dos padrões religiosos. Não, Deus só pode curar assim. Deus só pode fazer desse jeito. Não, Deus só pode curar assim. Não, Deus só pode fazer um milagre desta maneira. Mas nesta noite o Senhor te diz: Efatá, abre-te os teus ouvidos para que você possa ouvir a voz do Espírito dentro do teu interior. Porque muitas vezes o Espírito está falando, e os meus ouvidos estão fechados para ouvir aquilo que Ele tem para te dizer. Mas nesta noite o Senhor te diz: Efatá, abre-te os teus ouvidos para você ouvir aquilo que o Espírito tem para te dizer. Ouça a voz de libertação hoje, em nome de Jesus. E eu profetizo na tua vida nesta noite, hoje, agora, neste exato momento. Abre-se os seus ouvidos, porque aquilo que até hoje você está andando como cego em tiroteio, o Espírito Santo abre os teus ouvidos para você ouvir a voz e as direções do Espírito na tua vida. Amém. E último, se coloque de pé. O último, pastor, fala um pouquinho. Ficou pouco tempo para mim hoje. Depois de abrir os ouvidos, ele passou a falar. Ó o sentido das coisas. Depois de ouvir, ele ouvir claramente, ele passou a falar claramente. Quando você não ouve claramente, você também não fala de forma clara. Então é necessário abrir os teus ouvidos para ouvir a voz do Espírito, e então você poder falar. Se aquilo que você está dizendo para as pessoas, se aquilo que você está falando e você fala: ninguém me ouve, talvez seja porque você não está ouvindo aquilo que o Espírito quer te dizer. Porque aí então você vai poder ouvir falar claramente, as pessoas vão ouvir, porque não será apenas mais a tua voz, mas a voz do Espírito na tua boca. Amém? Amém. É assim que funciona. Você coloca, fecha os teus olhos, se tiver, você já está. Ouve a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Quer que as pessoas te ouçam? Então ouça também. Em outras palavras, quer ter moral para ser ouvido? Esteja pronto para ouvir também. Às vezes as pessoas não querem te ouvir, sabe por quê? Porque aquilo que você está dizendo não faz sentido nenhum com aquilo que os céus querem conectar com a terra. Às vezes aquilo que você quer dizer vai estragar. Aliás, o que mais acontece são pessoas estragando relacionamentos, estragando casamentos, estragando profissão, estragando relacionamento profissional, estragando empresa, estragando casas, famílias, porque a sua boca está abrindo e muitas vezes despejando morte, amargura, sofrimento, dor. Oh, aleluia! Mas assim como Jesus no Getsemane, ele estava pronto para ouvir aquilo que o Espírito, aquilo que o Pai estava para dizer para ele. Oh, aleluia!
Então, ainda que ele estava vivendo dores, ele viveu dores absurdas, desde o Getsemane até a cruz. Mas as dores que ele viveu, ele não passou para a igreja, pelo contrário, ele viveu as dores do seu próprio corpo, da sua alma, mas ele transbordou para a igreja, não morte, não dor, mas vida, e vida em abundância. Oh, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, comece a orar no teu lugar. Efatá, abre os teus ouvidos nesta noite para você ouvir a voz do Senhor. Efatá, abre-te os teus ouvidos. Efatá, abre os teus ouvidos, não abre os teus lábios. Porque automaticamente quando se abre os teus ouvidos para ouvir a voz do Espírito, automaticamente se abre os teus lábios. Porque quando a voz do Espírito vem nos teus ouvidos e ouve a voz, o Espírito Santo entra nos teus ouvidos e você passa a ouvir claramente. E este mesmo Espírito sopra nos teus lábios para você dizer: Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos em posição hoje na tua presença, para que os nossos ouvidos sejam abertos. Em nome de Jesus. Lulu, é para você orar em português. Ora em português. Se você não tem ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito está dizendo, você não tem boca para dizer nada. Primeiro ouça o que o Espírito está falando, depois você abre a boca para dizer. Oh, aleluia. Senhor, abre os nossos ouvidos nesta noite. Abre os nossos ouvidos em nome de Jesus. Põe as mãos nos teus ouvidos. Nós, Senhor, nos posicionamos nesta noite. E eu te peço, Senhor, abre os ouvidos espirituais de nós como igreja. Abre os ouvidos espirituais da igreja nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Os ouvidos para ouvir o mundo espiritual, para ouvir os céus bradar e dizer: oh, vai para a direita, vai para a esquerda, profetiza, vai e põe as mãos para que seja curado, leia esta palavra, pregue essa palavra, diga isso para o enfermo, oh, profetiza essa palavra neste vale de ossos secos. Ezequiel só pode profetizar porque o Senhor disse primeiro, e ele ouviu a voz do Senhor para dizer: profetiza ao Filho do Homem. Então ele abriu a boca para profetizar, e aquele vale foi cheio da presença e houve vida. Oh, aleluia, profetiza. Abre seus ouvidos nesta noite. Agora profetiza, segundo aquilo que o Espírito dizer na tua boca, nos teus ouvidos, e você profetiza. E você profetiza na sua casa. Tem vales de morte dentro da casa de pessoas aqui. Profetiza agora em nome de Jesus aquilo que o Espírito ministra no teu coração. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, profetiza a palavra do Senhor ao Filho do Homem. Em nome de Jesus, neste vale de ossos secos, para que haja vida em nome de Jesus. Se existe um vale de ossos secos, não é para ele permanecer ossos secos, é para ele ter vida. Mas ouça a voz do Espírito. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Abre os seus ouvidos. Abre os ouvidos. Remai que diva da suco no larabas. Oh, aleluia. Ouça a voz do Espírito. Aleluia.
Ouça a voz do Espírito. Abre-se os ouvidos nesta noite. Abre-se os ouvidos da igreja nesta noite, para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Aramai que Jeová da sorte ou da sé. Aleluia. Senhor, não deixe essa pessoa dormir, não deixe essa pessoa ter descanso. Fala nos ouvidos dela nesta noite. Não deixe essa pessoa ter descanso, em nome de Jesus. Mas fale a madrugada inteira no ouvido dessa pessoa, para que se volte com tremor e temor diante da sua presença, e para que caia por terra toda a carnalidade, em nome de Jesus. Você que nos assiste, está querendo dizer muita coisa sem ouvir, está querendo falar demais sem ouvir aquilo que o Espírito tem para dizer. Sabe por que você, mulher, fala e o seu marido não ouve? Porque o Espírito, você precisa ouvir o Espírito primeiro. Você precisa ouvir o Espírito para que você possa ouvir. Porque às vezes muito falar está sem eficácia, não produz efeito nenhum. Então é necessário. Às vezes a gente falar 5.000 palavras não surte o efeito que o Espírito fala no nosso ouvido, e apenas com 2 palavras traz libertação. Então, nesta noite, ouça a palavra do Espírito na tua vida, nos teus ouvidos, e abre-se os ouvidos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.